Muito bom. Então, bem-vindos a todos, a todas, né? Vamos começar aí nosso evento de hoje. E deixa eu só ver se eu estou com a parte de tecnologia aqui redondinha, muito bom. Hoje o nosso evento, então, segue na parceria aí que a gente vem construiu ao longo do 23, certamente vamos dar continuidade em 24, entre a SUI Brasil e a Monte Bravo Alpes, né? Falando aí de educação financeira, nosso terceiro encontro. A gente vai falar hoje de renda variável. Então, obrigada pela presença de todos e já agradeço desde já, né, ao Braz e a Mia e a Milena por estarem conosco nessa parceria, investindo esse tempo, né, e compartilhando conhecimentos aí com diversas pessoas. Aqui é uma agenda, tentei, né, ser mais diretiva aqui dos tópicos que serão abordados, mas com certeza ao longo da conversa aqui vai ser um pouco mais detalhado, vocês vão pegar alguns conceitos aqui que eu também vou estar aprendendo. Então vai ter uma breve introdução sobre o SUI, que algumas pessoas talvez ainda não conheçam o SUI. Na sequência já vou fazer a apresentação também da Milena e do Braz. A gente vai falar sobre conceitos sobre o mercado de renda variável, sobre bolsa de valores, os tipos de ações, sobre segurança do investidor, os riscos envolvidos, né, no processo aí de renda variável, o papel do assessor de investimentos e o home broker, que para mim isso é novo, então eu vou aprender também. Como participar no mercado de ações em si, tributação, como é que funciona. E tinha uma deixa lá, né? A gente já participa do mercado de ações e não sabe. Então, vamos aprender um pouco mais, entender o que a gente já está se envolvendo e não está sabendo. Vamos abrir perguntas e respostas, e aí mais ao final a gente fala um pouco mais da Monte Bravo, Alpes, a Mi e o Brás podem fazer aí uma conclusão também, né? Dando todo esse overview de, enfim, tudo que a gente vem falando de educação financeira, os conceitos, renda fixa, renda variável, como tem essa participação, esse envolvimento da Monte Bravo e Alpes nesse contexto todo e o encerramento. Quem está liderando esse projeto atualmente, né? Tem uma visão Brasil, SUI Brasil, então tem vários grupos espalhados no Brasil. Nós temos representantes dos diversos grupos construindo com a gente as pautas, né? Como a gente vai fazer cada evento. E nesse momento, quem está liderando, então, sou eu, que trabalho pelo SUI RMC, sou do time de retenção aqui. O Renan, que está conosco. Eu até agora na câmera estou vendo só eu e a Mi, então se o Renan estiver por aí, quiser abrir câmera também. Então, o Renan é da SUI de Porto Alegre. Parece como se estivesse aberta. Mas... para mim está parecendo só eu e a Mi, pode ser o meu Teams. Às vezes acontece isso. Então, SUI de Porto, desenvolvimento, né, Renan? Puxando aí essa liderança aí com o time com foco em desenvolvimento. E a Ana Carla também conosco aqui do SUI RMC, do time de desenvolvimento também. Passo para ti, Renan. Claro, a agenda está super interessante hoje, estou bem curioso aí, mas vamos falar um pouquinho primeiro da SUI. Eu prometo que eu vou ser breve, 2 minutinhos, temos convidados e convidadas aqui que não são do SUI atualmente, e para quem já é do SUI, nunca é demais relembrar, né? A SUI, pode passar aí, ler para o próximo. A SUI é a Sociedade das Mulheres Engenheiras, né, que conta com mulheres, mas também conta com homens, né, voluntárias e voluntários, né, que entendem a importância da equidade de gênero e apoiam diversas ações, inclusive essa que a gente está promovendo aqui hoje, né. Nós somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1950, ou seja, lá atrás, há mais de 70 anos, já existia necessidade de buscar espaço, né, de voz para as mulheres, né, nas áreas de engenharia e tecnologia, sobretudo dentro da indústria, que é um espaço ocupado majoritariamente por homens, né. E ainda hoje, né, mais de 7 décadas depois, com muitos avanços, mas ainda com muitas oportunidades, né. Então, estamos presentes em mais de 60 países, somos mais de 40 mil membros atualmente. Pode passar e ler. Qual que é a visão da SUI, né? A visão da SUI é um mundo com paridade e equidade de gênero em engenharia e tecnologia, né? A gente costuma dizer que a gente atua nas áreas de STEM, né? As áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? E nós temos 3 principais missões, né? Capacitar as mulheres, né? Para que elas atinjam o seu pleno potencial nas suas carreiras, né? Tanto como engenheiras ou como líderes, né? A gente também busca expandir a imagem, né, das profissionais dessas áreas de STEM como uma força positiva e demonstrar o valor da diversidade e inclusão, seja para alavancar os resultados de uma empresa, seja para melhorar o ambiente de trabalho e a própria qualidade de vida. Pode passar aí. Então, no Brasil, aqui a gente... primeiro, quais são os nossos objetivos estratégicos? O primeiro deles, excelência profissional. Então, a SUI é uma ferramenta, é um recurso para as mulheres que buscam crescimento nas suas carreiras para que elas consigam chegar onde elas almejam, né? Então, além desse tipo de evento que nem a gente está tendo aqui,
quem é membra, tem uma série de treinamentos, cursos e outras ferramentas dentro do site, através do SUI, tem acesso a uma série de materiais disponíveis. Outro objetivo estratégico é a globalização, e globalização num sentido bem amplo mesmo da palavra, né? Não somente atuar em todo o globo, mas atuar com todas as pessoas, né? E também em diferentes fases da carreira, né? Nas mulheres, desde lá das meninas, das adolescentes que estão pensando qual carreira vão seguir, né, para que elas conheçam as áreas de tecnologia, né, tenham o estímulo, né, para iniciar numa carreira de tecnologia, indo além as mulheres que já estão estudando engenharia, já estão na área de ciências, tecnologia, matemática, e por fim, né, ao longo da carreira profissional, né, independentemente de qual estágio da carreira que as mulheres estejam. A SUE também atua como uma defensora das mulheres, né, das áreas de engenharia e tecnologia. E, por último, como eu já comentei, né, ela promove diversidade, equidade e inclusão em todos os ambientes em que está inserida. Pode passar aí. Então, agora sim, no Brasil, já estamos desde 2014, então 10 aninhos aqui já no Brasil, né? Temos 12 afiliadas e estamos em 5 estados diferentes. Mas olha o que a gente está almejando ali do lado direito, onde é que a gente quer chegar nos próximos anos, né? A gente quer estar em todos os estados do Brasil e com presença forte nas universidades, nos cursos, engenharias, na indústria, em todos os campos aí das áreas de STEM aí no nosso país. E, Pode Renan, passar. deixa eu fazer um comentário a adicionar. Vai lá, Lê. Esse slide aqui, ele está quase vivo, né? Acho que cada Ah, semana, cada 15 importante. dias, cada mês vem, olha, tem uma afiliada nova, seja profissional, seja universitária. Então, inclusive, acho que isso aqui não está mais atualizado, já fica a minha dica para a próxima a gente atualizar, porque realmente a gente está numa grande expansão e ao longo do 23 a gente veio avançando e cada, sei lá, uma vez por mês no mínimo aí tem uma atualização, uma afiliada nova, né? Tá bem legal, muito bom. Boa, super bem lembrado, Lê. É difícil manter esse slide atualizado, felizmente. Exato. E aqui tem algumas das empresas parceiras, né, ou com membros, né, aqui dentro do Brasil, e também é um slide que a gente tem dificuldade de manter atualizado, né, porque segue crescendo também. Exatamente. E aqui fica o convite, né, para nós nos conectarmos, né, estamos nas principais redes, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, temos o nosso site, então nos busquem nas redes, nos sigam, compartilhem, né, divulguem o SUI para os seus contatos, é importantíssimo, né, a gente continuar com essa corrente. Obrigado aí. E agora, passo aí a palavra. Muito bom. Muito bom. Vou fazer uma apresentação breve, então, né? A gente vai passar a palavra agora para a Milena e para o Brás, mas eu gostaria de fazer uma apresentação e até como reconhecimento e agradecimento dessa parceria ao longo do ano. É o nosso terceiro encontro, né? E sei que está fechando o ano, né? Estamos em dezembro, é o momento de agradecer também e pensar no 24. Então, a gente certamente vai dar continuidade. Quero fazer uma apresentação e aí me fica à vontade se quiser adicionar algo, mas a Milena, então, é Milena Mocelin, o nome dela, está conosco aí ao longo deste ano fazendo esse trabalho. Eu já particularmente conheço ela há mais tempo, né? Se vocês acompanharem a descrição, né, da biografia dela, então, ela está desde 2020 como assessora de investimentos na Monte Bravo. Porém, a gente já se conhece, ela teve contato conosco, começou carreira e desenvolvimento lá na John Deere em Montenegro, então talvez algumas pessoas que estão conectadas também já tiveram algum contato com ela, conheceram ela. Ela teve uma experiência também na SAP, e aí então desde 2020 como um braço aí importante, né, de assessoria de investimentos da Monte Bravo e vai estar aqui conosco durante o dia de hoje. A Mi morou fora, teve uma bagagem já de financeira também, né, Mi? Tu já teve essa experiência também, acho que desde a família sendo muito incentivada. Eu ouço na tua apresentação, pessoal, essa frase, essa motivação, né, esse engajamento de trazer a importância dessa questão de educação financeira, de conhecimento em si, para a gente se apropriar da nossa vida, da nossa, né, nossos custos, saber planejar, saber onde investir o nosso dinheiro, saber aqueles gastos ali, enfim, pensar onde eu curto, eu gasto e onde eu estou sendo mais, talvez, racional aí e objetiva de onde colocar o dinheiro, né? Então, obrigada, Mi, pela parceria desde então, parabéns aí pela tua história e vamos dar seguimento. Eu não sei se tu quer fazer algum comentário adicional na tua apresentação. Não, na verdade, você me apresentou muito bem, inclusive, obrigada, Lê. Só queria agradecer mesmo as pessoas, né, que estão aqui, e principalmente você, Lê e Ana, que estão conosco, né, desde o início do ano, trazendo aí, ajudando a gente a levar a educação financeira. E, bom, eu acompanho o projeto da SUI aí desde 2017, eu fazia parte, justamente na parte de eventos na John Deere, né, então, aí, de 10 anos que está no Brasil, bom, aí 6 anos eu acompanho, né? Eu tenho muito orgulho, assim, e fico muito feliz de poder contribuir de certa forma. Ótimo, muito bom.
O Braz, então, né, também agradecer a parceria, né, Braz, o prazer de te conhecer ao longo desse ano, a minha já conhecia há mais tempo, então, prazer que a gente tenha se conectado aí através dessa parceria SUI Monte Bravo Alpes. O Braz, então, ele foi por 35 anos assessor de investimentos, tem uma bagagem enriquecedora aqui, por isso que também está compartilhando conosco, né, sempre tem algo novo aí para nos trazer, histórias que viveu, com certeza, e está nos ensinando aí nesses encontros que a gente tem promovido aqui, né, em parceria. Ele teve uma experiência também, uma vivência no Japão, né, Braz? Lá em 2008, se eu não estou enganada. Então, Sim. com palestras, enfim, levando esse conceito todo, né, essa questão aí de disseminação, né, dessa questão da área financeira, os conhecimentos. Foi em 2014 que ele criou, então, acho que na época não era bem o nome, era Bolso Forte, né? Tem a notinha aqui, ó, Bolso Forte, que era essa pegada aí de educação financeira, né? Então, virou Alpes, né? Então, desde 2014 ele já trabalha com esse braço de educação financeira. E aí, desde 2020, então, trouxe aí também então, a Alpes para dentro da Monte Bravo, fazendo esse braço de educação aí e promovendo esses momentos de conhecimento mesmo, né? Tanto aqui conosco quanto outras, seja com clientes, seja com escolas, enfim, vocês estão sempre à frente aí com esse braço de educação financeira, né? Não sei se tu quer trazer mais algum ponto, Braço, da tua biografia, algum comentário? Não, é isso. Acho que a grande importância é a gente levar a educação financeira para um país que é absolutamente carente disso, né? Então, a gente tem feito isso durante esse ano aqui, e a nossa expectativa é que a gente continue em 2024 mais fortes ainda nessa relação. Ótimo, muito bom. Muito obrigada, e eu passo para vocês, se vocês quiserem puxar, vou interromper aqui o compartilhamento. Vou compartilhar aqui, tá, Milena? A gente não tá conseguindo enxergar. Espera aí que eu já vou abrir aqui. Aí? Estamos Bom, então visualizando. já que a gente está iniciando, né, a gente gostaria de trazer 2 sorteios para vocês, tá? Um do curso da Alpes e o outro é de um livro. Então, a gente vai falar muito, principalmente, sobre a psicologia, né, no mercado financeiro. Então, só acessarem o link com o QR Code, tá? Só acessarem a câmera do celular com o QR Code, responderem as perguntas e aí sim a gente vai fazer o sorteio ainda essa semana, tá? Bom, eu vou deixar também disponibilizado ali no chat e vou me enviando, enfim, conforme forem surgindo dúvidas. Também vou deixar ali para vocês irem acessando quando vocês quiserem, tá? No final, a gente vai deixar tanto o link do sorteio quanto o grupo do WhatsApp, tá? Que se vocês quiserem entrar, o Braz ele já estava falando ali no início da conversa que ele está planejando aí uns 4 cursos, então aí vai ser mais um braço para vocês se inspirarem. Acho que pode passar a introdução que a Lê já fez. Uhum. Acho que pode passar, e no final eu apresento um pouco sobre a Monte Bravo. Pode passar? Uhum. Vai entrar a minha já. Uhum. Pode seguir. Sigo eu, então? Vamos embora? Simbora, vamos aprender. Então, vamos lá. Gente, esse ano aqui nós fizemos uma palestra, falamos sobre renda fixa, e hoje vamos falar sobre renda variável. São assuntos que a gente poderia falar o dia todo, e ainda seria pouco. Que, na verdade, nós estamos fazendo aqui uma certa degustação com o objetivo de startar no cérebro das pessoas a importância desse tema, educação financeira, nos aprofundando um pouquinho mais sobre produtos, no caso renda fixa e agora renda variável, e hoje, em especial, falar sobre essa renda variável que muita gente se assusta. Vocês já devem ter ouvido falar que meu tio perdeu tudo quando foi para a Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores é uma loteria, que não deveria ter entrado. Tudo isso, gente, é lenda urbana. Isso são coisas de pessoas que falam
porque não têm o mínimo conhecimento e acabam entrando com dinheiro errado, na hora errada, e pior, saindo também na hora errada. O meu objetivo aqui hoje é desmistificar um pouco essa história, fazendo com que vocês percebam que investir no mercado acionário ou no mercado de renda variável como um todo é algo extremamente importante, porque a gente está investindo, quando a gente fala em ações, nós estamos falando de investir em produção. Ou seja, quando eu compro uma empresa, né, eu estou entrando nela, não fisicamente, mas eu estou entrando com o meu dinheiro, né, para o negócio dela. Bom, o que é basicamente renda variável? São todos investimentos que não há promessa de rentabilidade. Quem esteve conosco aqui na última aula sobre renda fixa, né, no nosso bate-papo, eu afirmei exatamente o contrário. Renda fixa é quando há promessa de rentabilidade, na renda variável não. Por quê? Porque ela está sujeito ao sobe e desce do mercado, à flutuação no mercado. Bom, mas o que é exatamente renda variável? O que é? O mercado de ações, mercado de fundo de investimento imobiliário. São esses dois que nós vamos falar aqui hoje. Mas, bem no nosso dia a dia, são os veículos, pedra preciosa, a nossa casa própria, tudo isso é renda variável. E por quê? Porque, por definição, quando eu compro um veículo, uma casa própria, né, eu estou comprando sem que haja promessa de rentabilidade, sem que eu saiba quanto vai valer, né? A minha casa, o meu carro hoje tem um valor, ontem tinha outro e amanhã vai ter outro ainda. Então, por eu não conhecer o valor futuro, ele é considerado como renda variável. Bom, começando pelas ações, depois nós vamos para o fundo imobiliário. O que é uma ação? Pura e simplesmente, a definição técnica é a menor fração do capital de uma empresa. Trocando em miúdos, isso é você virar dono da empresa. É você virar sócio da empresa. É como se você resolvesse ser sócia do, sei lá, do Banco Itaú, da Petrobras, da Vale. Pô, Brás, mas eu não entendo nada de banco, nem de mineração, nem de petróleo. Não precisa, né? Você precisa ter conhecimento sobre esse investimento, fazendo com que, se você entender que essas empresas são boas, e aí eu já peço para vocês refletirem, quem era o Banco Itaú, só para pegar como exemplo, tá? Quem era o Banco Itaú há 20 anos atrás? Ele era um banco menor ou maior do que hoje? Bem menor. E como que será o Banco Itaú daqui a 20, 30 anos? Provavelmente maior, né? E eu não estou dizendo aqui que é especificamente o Itaú, a Petro, a Vale. Estou dizendo que, através de estudo, dá para a gente verificar quais são as perspectivas das empresas. Mas, conceitualmente, é eu querer ser dono de empresas que eu entendo que amanhã serão maiores. Eu comprar empresas que cresçam. E se ela cresce, eu cresço junto. E é justamente aí que eu tenho um dos retornos sobre as ações. Porque pensa comigo, se uma empresa X hoje vale, por si só, R$ 1 bilhão, e daqui a 5, 10, 20, 30 anos, não importa, ela vale R$ 2 bilhões, consequentemente, eu sou dono de algo que cresceu. E esse crescimento, ele se mostra independente do sobe e desce do dia a dia das ações na Bolsa de Valores, vai se mostrar na cotação que ela é negociada na Bolsa. Ou seja, se uma ação hoje vale R$ 10, porque está valendo 1 bilhão, a empresa como um todo, se amanhã ela vale 2 bilhões, não pode estar valendo R$ 10 ainda. Ela vai ter que ter uma outra cotação, porque as cotações nada mais são do que o pedacinho, a fração dessa empresa que é negociada no dia a dia. E quando cresce este valor, o meu dinheiro cresce também. Mas não é só isso. Existe um outro tipo de retorno, né, de remuneração, que é espetacular.
que são os chamados dividendos ou juros sobre capital próprio. O que é isso? É a distribuição do lucro da empresa que ela tem que fazer para os acionistas. Quando eu sou dono da empresa pequenininho, eu comprei 10, 100 ações, eu sou chamado de minoritário, né? Menor. E o grandão, né? O dono da empresa é chamado de majoritário. Pouco importa se eu tenho uma ação ou se eu tenho 1000 ações. Eu tenho direito a receber parte do lucro da empresa todo ano. Algumas pagam mês a mês, outras a cada bimestre, cada um tem um critério. Só que, assim, elas têm a obrigação de distribuir, no mínimo, 25% do lucro líquido dela. A empresa deu 1 bilhão de lucros, por hipótese, ela tem que lucro líquido, ela tem que pegar 25%, pelo menos. Tem várias empresas que pagam muito mais que isso, e elas têm que distribuir. Como é que ela distribui? Ela fala assim: bom, eu fiz a continha e cada ação tem o direito de receber R$ 10. Ok. Automaticamente, na minha conta, lá na corretora, cai esse dinheiro. Se eu tenho uma ação, cai em R$ 10. Se eu tenho 10 ações, 10 vezes 10, cai em R$ 100. E assim sucessivamente. Eu não preciso fazer nada. O dinheiro cai automaticamente lá. Logo, se cai um dinheiro na minha conta corrente, eu estou remunerando o meu capital, além da oscilação positiva que, ao longo dos anos, as ações vão ter. Então, são dois tipos de remuneração. E tem outros, mas eu elenquei esses dois que, na minha visão, são os melhores. Perdão, os maiores. Bom, gente, mas aí a dor sempre é mais brasa, a bolsa sobe e desce. Por que acontece isso? Por N razões. A Bolsa de Valores é o termômetro da economia. Se a economia está indo bem do país ou até do mundo, a tendência é que as empresas cresçam. Por que crescem? Porque se a economia está bem, as pessoas estão tendo bons salários, elas estão consumindo, e consumindo, as empresas contratam mais gente, que gera mais renda, que gera mais faturamento, que gera mais lucro. É uma bola de neve. Economia boa, sinal de empresas fortes. Muito bem. Qual outra razão? Mas o contrário é verdadeiro. Se a economia está ruim, a tendência é das ações caírem. Então, a economia e a política interna e externa refletem nos preços das ações e faz subir e descer. Outra razão é a entrada de capital externo no Brasil. Por que isso é importante? Porque nós temos uma bolsa boa, grande aqui no Brasil, mas pequena em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Faça uma ideia, a cada dia nós negociamos alguma coisa perto de 23, 25 bilhões de reais entre compras e vendas. No mês passado, nós tivemos a entrada de 21 bilhões de reais para o mercado de ações. Não tenho dúvida nenhuma de que essa foi uma das razões, não única, que fez com que a Bolsa de Valores do Brasil, em novembro, tenha subido, em média, 12%. É espetacular. Ah, mas estava sofrível lá atrás. Ok, porque pandemia, problemas de inflação, etc. e tal. Mas o trem começa a voltar para os trilhos, assim me parece. Existe também uma coisa chamada emoção. Estamos falando por que a bolsa sobe e desce. A emoção nos leva à irracionalidade. É quando alguém escuta alguma coisa e fala: meu Deus, o mundo vai acabar. A pandemia. E aí o que acontece? As ações caem, porque todo mundo fica desesperado e todo mundo vende. É a lei da oferta e da procura, como qualquer produto. Se existem muitos vendedores, o preço cai. Se existem muitos compradores, o preço sobe. E na bolsa não é diferente. E essa emoção, normalmente, ela supera a razão, porque é um efeito manada que se cria.
Evidentemente que no momento 1, 2 ou 3, a emoção vai sendo deixada de lado e a racionalidade toma conta dos mercados. Mas isso favorece as oscilações. Um outro, notícias, delações, vídeos, o presidente fulano falou tal coisa, caiu o presidente lá, tem eleição nos Estados Unidos. Tudo isso, gente, mexe com as economias. A política mexe com as economias, fazendo com que a sensibilidade do investidor fique aflorada em ele falar, meu Deus, essa empresa aqui, esse setor não vai bem. Se ele pensa isso, ele faz o quê? Ele vende. Até não deveria, mas ele vende. É um efeito manada. E a recíproca é verdadeira. Poxa, olha, a inflação está sendo debelada, a taxa de juros já chegou no patamar que agora começa a cair. Toda vez que a taxa de juros cai, a tendência é a Bolsa se beneficiar. Toda vez que a taxa de juros sobe, é normal que as pessoas vendam ações, também acho que não deveriam, mas acontece isso, e vai aplicar dinheiro numa boa taxa de juros. E isso faz com que, seja de motivo interno ou externo, nós tenhamos a oscilação. Muito bem, e também casas de análise. O banco JP Morgan fez uma análise e achou que a companhia XYZ está barata pela cotação que ela está sendo negociada na bolsa em função do que realmente ela vale. Poxa, a empresa vale 1 zilhão de reais e na bolsa está por muito menos. Pô, isso está interessante. Eu acho que é ponto de compra. E isto faz com que os investidores que acompanham os noticiários falem, então, peraí, então se eles estão achando, eu também vou comprar. É um movimento que não deveria ser tão simplista assim, mas acontece também. E os últimos dois é pura especulação. Eu posso me dirigir aí à pandemia. A pandemia, gente, eu escutava muito assim, acabou, não tem mais nada. E todo mundo saía vendendo. Um mês depois, menos de um mês depois, as pessoas falaram, não acabou, a situação é ruim, é complicada, né? Claro, economicamente falando, de forma humanitária, não tem nem o que se falar, mas economicamente é ruim, mas vai passar. E aí o que aconteceu? Tudo aquilo que tinha caído voltou a subir. E isso faz parte da especulação. E, por último, fato relevante. Fato relevante é aquela situação de que, como se, por exemplo, a Petrobras descobrisse um poço de petróleo a 10 centímetros do chão, que ela tiraria o petróleo com um baldinho de praia e que faria as ações subir. Por quê? Porque ela não vai investir nada, ela vai conseguir pegar petróleo com baldinho, claro que eu estou exagerando, né? Baldinho de praia, fantástico. E se ela perfurasse um poço de 2 quilômetros, pré-sal, investiu muito dinheiro e de lá não saiu petróleo, saiu água. As ações vão cair, porque ela investiu muito dinheiro e não teve resultado. Então, se ela solta um fato relevante positivo, as bolsas sobem. Fato relevante negativo, as bolsas vão cair. Mas aí eu coloquei para vocês, calma, porque isso, gente, é o dia a dia. No longo prazo, os fundamentos prevalecem. Quem é o Banco Itaú? Quem é a Petrobras? Quem é o Banco do Brasil? Quem é a Ambev? Se essas empresas estão crescendo, independente da oscilação do dia a dia, elas serão maiores lá na frente. E é isso que importa. O mercado de ações precisa ter calma. Bom, eu vou falar rapidamente sobre tipos de ações. Quando vocês vão comprar, vocês vão ouvir assim, eu vou comprar ON, PN ou UNITS. O que é isso? São tipos de ações. ON quer dizer ordinária nominativa, e por característica eu peguei duas. Direito a voto. É como uma reunião de condomínio, uma assembleia de condomínio. Você vai lá e fala, não concordo com isso. Ou eu concordo com isso. Você tem direito a votar. E tem uma outra coisa chamada tag along. Isso é muito legal. Por quê? Porque imagine que uma empresa
negociada em bolsa, ela seja vendida. E ela é vendida, suponhamos, por R$ 100 cada ação. E na Bolsa de Valores, ela está, por alguma razão, por 40. Quando você tem essas ações ON, você vai receber 80% do 100, daquilo que ela foi vendida, e não mais o que é cotado em bolsa. Porque você está do lado do majoritário, do dono da empresa que vendeu a empresa dele. E existem tag-alongs por 100%. Por quanto ele vender, você vai receber também. Isso é bem legal. As preferenciais nominativas, elas têm a preferência no recebimento dos dividendos. Se a empresa falar, eu vou pagar para ON ou PN, tem que pagar para PN primeiro. Mas isso quase não existe, tá? A prática é pagar para as duas sempre. E o que chama atenção é a preferência no recebimento se a empresa quebrar. A empresa quebrou, o que eu perco? O capital investido. Brás, mas ela ficou super devedora, não tenho nada com isso. Bom, mas aí ela se recuperou e sobrou um dinheiro para ainda pagar para os investidores em ações. Eu tenho a preferência, porque eu tenho ações preferenciais nominativas, recebendo antes do dono da empresa, que tem as ordinárias, tá? E a UNITS é a soma das duas, né? Às vezes tem um pouco mais de uma, normalmente é mais PN do que ON, e os direitos delas são a somatória dos dois casos que nós falamos. Em termos de segurança do investidor, é extremamente importante que vocês saibam, quando vocês investem no mercado de ações através de uma corretora de valores ou de um banco, através da corretora dele, que as ações de vocês não estão no banco, não está na corretora, está na bolsa chamada B3, Brasil Bolsa Balcão. Esse é o nome da bolsa. Muito bem. Se por acaso a instituição quebrar, você vai abrir a conta numa outra corretora e teus títulos vão passar a estar vinculados, não transferidos, vinculados a essa nova corretora e você segue a vida normalmente. Não tem perda nenhuma, tá? A transferência de dinheiro é entre a mesma titularidade. Sai do Brás e vai para o Brás. Vem do Brás para o Brás. Não tem um terceiro envolvido nisso. Então, super tranquilo. A única observação que eu faço, pessoal, é que vocês, quando estão numa corretora de valores, não deixem dinheiro parado em conta corrente. Por quê? Porque o fundo de garantia da Bolsa, ele paga até R$ 120 mil se você vendeu uma ação no dia anterior a que a corretora quebrou. Senão você pode perder esse dinheiro. Mas isso, fala, Brás, mas aí me dá medo. Mas não há razão nenhuma. Por quê? Porque se você abrir uma conta numa corretora, é para investir, não é para deixar dinheiro parado em conta. Então você vai ligar para a Milena, por exemplo, e fala assim, Milena, eu estou com R$ 300 mil, 50, pouco importa, para investir. O que nós vamos fazer? Aí vocês vão conversar, ela vai entender o perfil de vocês, vai dar um leque de opções e você, tá bom, eu vou comprar então banana, abacaxi e melão. Ok, aí transfere o dinheiro, aperta 3 botãozinhos, está feita a operação, está feita a compra. Logo, você não tem mais dinheiro, você tem ativos. E se é ativo, não está na corretora, está na Bolsa de Valores. Pronto, acabou o problema de forma extremamente simples. Bom, riscos, já que a gente tem muito medo, né? Muita gente tem medo. Qual que é o risco? Gente, o que eu já falei, perder o valor investido. Se a empresa quebrar, eu perco o valor investido. E se a empresa se recuperar? Eu recupero o quanto conseguiu sobrar de dinheiro para a empresa, proporcional à quantidade de ações que eu tenho. Mas isso leva tempo, né? Qual que é a redução de risco? Comprar boas empresas. Eu não preciso me aventurar de comprar aquela empresa que eu acho que vai dar 500 mil% de retorno. Não precisa isso. Compre empresas boas, empresas que pagam dividendos, empresas sólidas, né? As ações, gente, eu considero ela praticamente uma previdência, né? Que você faz investimentos ao longo do tempo. Mas muita gente me fala, mas é fácil operar? Comprar e vender ações? Eu preciso necessariamente de um assessor de investimento? Não. Apesar que eu acho que
um profissional de mercado, é extremamente importante estar com você para te ajudar. Da mesma forma que um médico te ajuda a te curar, um arquiteto, um engenheiro te ajuda, né, a construção de uma casa, você precisa de um profissional de mercado. Então, eu acho bastante importante. Mas você pode fazer sozinho também, ou sozinha. Eu coloquei um exemplo aqui, gente. Petrobras, eu quero comprar 15 mil ações PN, e quando é PN, tem esse número 4 aqui. Todas são PN, tem o código dela, né? Que é PETR, de Petrobras, 4. Se fosse ON, é 3. E se fosse o NITS, como eu falei, é 11. Isto é padrão, não muda, tá? Mas como exemplo aqui, eu peguei, vamos comprar 15 mil ações da Petrobras a R$ 23. Legal. E aí, o que vocês enxergam? O que o assessor de investimento enxerga? Um livro de ofertas. Do teu lado esquerdo tem os compradores e do teu lado direito tem os vendedores. Então, eu vejo lá, o que está na coluna corretora é só a identificação da corretora, isso pouco importa. Mas olha lá, Petrobras PN, quantidade, do lado esquerdo, 10 mil. Quanto que essa pessoa quer pagar? R$ 22,99. E depois tem uma outra pessoa querendo comprar 5 mil a R$ 22,98. E depois outra 1.000 a R$ 22,97. Percebam que o preço vai do maior para o menor. Ou seja, aquele que deseja comprar pagando mais tem preferência, fica lá no topo da lista. Do lado direito, nós temos os vendedores. Então, eu tenho 7 mil vendendo a R$ 23, 3 mil também a 23, 500 a 23,01, e vocês percebem que o preço vai do menor para o maior. Logo, quem quer vender por menos fica no topo da lista. Ora, mas tem dois R$ 23 lá. Por que um chegou antes do que o outro? Porque não importa que a quantidade é maior ou menor. Não importa nada disso. O que importa é, tem duas ofertas com o mesmo preço, pura e simplesmente, a primeira está lá, de 7 mil, porque ele digitou antes. Não é porque 7 mil é maior que 3. Simplesmente ele chegou antes. Ele foi mais rápido, né, para fazer a inserção dessa ordem. Bom, gente, eu queria comprar 15 mil Petrobras a R$ 23. Olha só, do lado direito, eu estou vendo vendedor de 7 mil a 23. Opa, é o preço que eu quero pagar. Tem mais 3 mil a 23. Opa, também é. Então, o que eu faço? Eu coloco uma ordem, digito, compra, é como se a gente estivesse comprando, gente, um brinquedo no Mercado Livre, né? Eu digito lá, compro 15 mil ações, eu quero comprar 15 mil ações a 23, como já tem vendedores a 23, 10 mil, olha o que vai acontecer. A hora que eu digitar e der o Enter, comprei, acabou. Eu já comprei das 15 mil que eu quero, 10 mil. Só que faltam 5 mil. Automaticamente, ela vem para o topo da lista. Por quê? Porque aqui está pagando mais. E essa informação vai ficar aí. Se eu quiser mudar o preço para menor ou para maior, eu posso mudar. Se não saiu a minha ordem, ponto. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser comprar a 23 só, deixo aí parado. Se eu falar, quer saber, eu vou comprar a 23,10. Eu vou comprar, se ninguém comprar na minha frente, eu tenho aqui vendedor a 23,01, eu vou comprar essa. Então, mesmo que eu tenha colocado a 23,10, o preço que eu vou pagar é 23,01, depois 0,2, segue esta ordem aí, ok? Muito bem. E aí tem 3 portas para entrar, 3, 4 portas para entrar no mercado de ações. Gente, existe a forma de carteira própria. Sabe o que é isso? É quando você escolhe as suas ações. Você começou a estudar, etc. e tal, e eu posso assegurar para vocês que é muito mais simples do que
vocês imaginam. Se a gente tivesse um tempo bacana aqui, eu até ensinaria isso também, né? Que é uma das aulas que eu vou dar, que eu formei um grupo, né? Que eu vou disponibilizar para vocês no final, que vão fazer 4 aulas com a gente aqui sobre também renda variável, né? Além de outros assuntos. Mas vamos lá. Olha só. O que é a carteira própria? Eu vou tomar as decisões. Eu vou estudar aqui e vou comprar Ambev, Banco do Brasil, Itaú, Gerdau. Eu estou tomando as decisões. E eu vou acompanhar se essas empresas estão pagando dividendos. E como é que eu olho isso? Só olhar minha conta corrente. Caiu dinheiro. Caiu dinheiro. Foi o dividendo. Não preciso fazer nada. O que é legal? É eu reinvestir o dividendo. Porque se eu recebo, no exemplo que eu dei, R$10 por ação, e eu tenho 10 ações, 10 vezes 10, 100. Recebi R$100. Se eu comprar com esse dividendo que eu recebi mais ações, eu vou ter mais ações. Logo, no ano que vem, ou no mês que vem, depende como é que ele vai pagar, eu vou receber mais dinheiro. Por quê? Porque quanto mais ações eu tenho, mais dividendo eu recebo, já que é sobre a quantidade de ações, né? E, claro, acompanha as oportunidades e tem que apurar o imposto de renda. Carteira própria, eu faço tudo eu, né? Agora, existe um outro mecanismo, que são os ETFs. O que é um ETF? São fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores. Isso é uma estratégia passiva. Vou dar um exemplo prático para vocês. Tem um código chamado BOVA11, né? BOVA de Bovespa. O que é isso? Quando você compra este BOVA11, você está comprando uma carteira de ações de uma vez só. Então, é como se você pegasse uma cesta com várias empresas lá dentro e você está investindo nelas. É passivo por quê? Porque você não está nem analisando empresa a empresa, você está comprando um índice, um fundo de ações. Existe também o fundo de ações, que você ouve muito em bancos e corretoras, que é um tipo de investimento que você coloca o teu dinheiro, uma pessoa da instituição pega o seu dinheiro, junto com várias outras pessoas, pega este montão de dinheiro e sai comprando ações conforme o estudo dele. Ou seja, é alguém gerindo o teu dinheiro no mercado acionário. Isso também é uma estratégia passiva, né? Porque você não tem gerência sobre o que ele está fazendo. Ele apenas tem que apresentar bons resultados para que você fique feliz. E, por último, clube de investimento em ações, muito parecido com o fundo de investimentos que eu acabei de falar. Só que tem umas regrinhas. Um clube de investimento é uma ação entre amigos. Basicamente isso. Tem que ter 3 pessoas no mínimo e 50 no máximo. Quem faz a gestão não é um profissional de mercado, é um dos integrantes do grupo. Imagine que se você, aí na empresa, abrir um clube de investimento e vocês falar, Renan, cuida aí para a gente que você entende bem desse treco aí. Ele vai comprar e vender as ações, claro, conversando com vocês, fazendo reuniões para que haja um consenso, mas é ele que vai determinar, é ele que vai reinvestir os dividendos, é ele que vai acompanhar as oportunidades, ou seja, ele é a pessoa que vai gerenciar, coordenar esse clube de investimentos. É importante, gente, tanto o fundo de investimento quanto o clube tem CNPJ próprio. O que significa isso? Se a instituição financeira quebrar, você pega o fundo e o clube e leva para outra instituição. Não há perda. Por quê? Porque os investimentos não pertencem ao banco, não pertence à corretora, pertence a cada um de vocês. Quando você investe, você recebe o nome de cotista. Então, é de você, de todos os outros cotistas, o dinheiro que está lá, as ações que estão lá. Bom, tributação. Tributação, quando você faz uma compra e venda, desde que não seja no mesmo dia, comprei hoje, vendi amanhã ou daqui 50 anos. O imposto é 15% sobre o lucro, comprei por 1.000, vendi por 1.200, 15% sobre 200,
Este é o imposto, só que na hora da venda é retido 5 milésimos percentuais. Isso é bem pouquinho, só que é um dedo duro. A instituição financeira ela é obrigada a informar a Receita Federal que você fez uma venda. E a Receita fica esperando você pagar o resto. Você tem que pagar 15, só pagou 5 milésimos, você tem que pagar o resto. Muito bem, só que tem um detalhe bem legal. Se você fizer uma venda até 20 mil reais por mês, você não paga imposto de renda. Você pode ter tido um lucro fantástico, mas se a tua venda, o valor financeiro foi até 20 mil, a lei diz que você não precisa pagar imposto de renda. Bom, mas, Brasil, se eu tive um prejuízo, ok, você guarda este prejuízo, o dia que você tiver lucro, você compensa. Eu tive um prejuízo de 500 e um lucro de 1.000. Quando eu tive este lucro, eu tenho que pagar imposto. Mas espera aí, mas eu tenho um prejuízo lá atrás? Ah, legal. Então, 1.000 menos 500, sobrou 500, e é sobre isso que você vai ter ser tributado. Ou seja, tem compensação. Existe outro tipo de operação que é feita no mesmo dia. Compra e venda no mesmo dia. Na mesma corretora, da mesma ação, do mesmo tipo. Se tudo isso for cumprido, chama-se day trade. É uma operação que a tributação não são 15%, e sim 20%. O dedo duro não são 5 milésimos, é 1%. E a compensação também pode ser feita da forma que eu falei. Só que aquele de 15 é de 15 e o de 20 é de 20. Não pode misturar essas duas coisas aí, ok? E quando você faz a apuração do imposto, você tem até, tanto de um caso quanto do outro, até o último dia do mês seguinte a que você vendeu. Se você fez uma venda aí em março, você vai pagar em abril. Se você fez em julho, você vai pagar no último dia de agosto, e assim sucessivamente. A responsabilidade, quando você faz isso sozinho, sozinha, é sua, é do investidor. No entanto, quando você faz um investimento em fundo de ações ou clube de ações, você não faz nada disso. É a instituição financeira que é obrigada a calcular o teu ganho, calcular o imposto e pagar a receita. E aí ela já faz o pagamento para você de forma líquida, né? Você não tem nada a ver. Só no final do ano você vai informar o que você fez, mas não deve imposto nenhum. Bom, gente, eu queria, caminhando quase para o final, eu queria falar para vocês que vocês podem até achar que é perigoso, nossa, é complicado, etc. Mas vocês já estão na Bolsa de Valores. Por quê? Porque quando você acorda, você acende a luz. E quando você acendeu a luz, você está aumentando o faturamento e a lucratividade de uma empresa. Quando você vai tomar o seu banho, da mesma forma, você está aumentando o faturamento e o lucro de uma empresa de saneamento. Quando você coloca gasolina no carro, da mesma forma. Quando você sai para almoçar, da mesma forma. Quando você vai tomar um chopp, um refrigerante, da mesma forma. O que eu quero falar para vocês é que nós estamos, a grande maioria das pessoas estão na Bolsa de Valores na qualidade de consumidores. Estão fazendo com que as empresas tenham lucro. E a minha proposta de reflexão para vocês é que vocês olhem o outro lado, como dono desta empresa. Porque se você tem que colocar combustível, você tem que acender a luz, tomar banho, isto é inevitável, você pode ser dono dessas empresas na proporção que cada um lhe cabe, para que na hora que ela for distribuir o lucro dela, você receba um pedaço daquilo que você gastou e necessariamente você tem que gastar. Né? Na luz, na água, no combustível, seja lá o que for. É estar dos dois lados. Nós estamos na qualidade de consumidores e vale a pena a gente refletir como que se faz isso. Bom, como que a gente escolhe ações, né? De forma muito simplista. Eu costumo falar que não é pela empresa. Ah, eu acho que eu vou comprar Itaú, acho que eu vou comprar Ambev. Não, gente, pensa assim, de forma simplista. O que vai ser maior daqui 1, 2, 5, 10 anos?
Setor de tecnologia, acho que sim, faz sentido. Bancos, eu também acho. Mineração, siderurgia, energia, eu estou dando um exemplo aqui apenas, né? Aí eu acho, então tá bom. Então eu defini numa pizza do valor que eu quero investir, que eu vou dividir essa pizza em 5 pedaços, colocando 20% em cada setor. E aí eu falo, bom, mas tá bom, mas que empresa de tecnologia? Ah, aí eu vou para outro passo. Eu vou olhar empresa por empresa. Repito, gente, é muito mais simples. Claro que a gente não tem tempo isso para hoje, mas certamente a gente vai ter num futuro em breve, para fazer esse estudo. Mas é bem mais simples do que se imagina. Eu vou buscar, então, o que tem de melhor dentro do setor de tecnologia, banco, mineração, para poder começar a formar a minha carteira de investimentos. Até deixa eu só complementar uma coisa com relação à questão de setores, tá? A nossa Bolsa Brasileira, tá? O que compõe a nossa Bolsa Brasileira, a maior parte são empresas ligadas a commodities e também os bancões. Então, por exemplo, se Petrobras, por exemplo, cair, isso acaba impactando também a Bolsa. Se Vale cair, que é uma das maiores empresas da nossa Bolsa, isso vai acabar impactando na Bolsa, tá? Então, aqui no Brasil, a B3, o que compõe a parte delas são as empresas aí desses setores, tá? E isso, né, eu gosto sempre de falar, explicar para os meus clientes quando eles estão iniciando na bolsa, né? Será que a gente vai começar por empresas aí que são as small caps, mid caps, ou a gente vai começar por uma grande, né? E aí depois introduzir as pequenas. Aí é tudo questão de estratégia aí que a gente alinha. Exato, Milena, muito bom. E assim, gente, é claro que a gente pode falar, mas, cara, mas isso é complicado. Eu não sou contador, não sou economista, mas, gente, escolher as empresas significa eu tabular as condições de cada empresa, sei lá, numa planilha de Excel. Ah, mas e daí? E as informações? Tem tudo disponível. Ou em relatórios próprios, ou eu, como eu gosto de fazer, eu vou coletar dentro do site da empresa e de alguns especializados, né, que tem vários, até de forma gratuita, dados do balanço, mesmo que eu não tenha expertise, para tabular e falar, gente, esse aqui tem 10 indicadores e essa empresa tem 3. Ué, qual que eu compro? Ué, comprar de 10, né? De forma simplista é isso, né? Mas, enfim, a gente vai ter oportunidade de secar um pouquinho mais isso aí. Vamos ver aí com a Letícia, com o Renan, durante 2024. Bom, gente, curiosidade. As pessoas... Lembra do primeiro slide? Meu tio perdeu tudo, ai meu Deus, etc. e tal. É assim, as pessoas pensam, comprei uma ação por 10, foi para 12, fiquei rico. Veio para 8, fiquei pobre. Aí ficou rico, ficou pobre, ficou até infartar. E não tem sentido isso. Porque você fala assim, você está investindo em ações para vender amanhã? Então você é especulador. Não é disso que eu estou falando aqui. Não, eu quero ser sócio da empresa, eu quero receber dividendos, eu quero crescer meu dinheiro conforme cresce a empresa. Então, por que você está sofrendo que sobe e desce? Aliás, pelo contrário, se eu quero ser sócio, eu peguei o Banco Itaú aqui aleatoriamente, tá? Mas eu quero ser sócio do Banco Itaú, eu vou investir X reais para comprar 10 ações. Ora, se a ação cair, significa que aqueles X reais eu vou comprar mais ações. É como se eu fosse comprar uma calça que custa 500 reais e eu chego lá na loja e faço promoção. Calça por 250. Eu ia gastar 500, só que eu não compro uma, agora eu vou comprar duas. É simples assim, é exatamente assim que funciona. Mas as pessoas pensam o contrário. Ah, caiu, deve ser ruim. E não procuram saber e acabam vendendo na hora errada. De toda forma, eu sugiro que as pessoas que
vai entrar no mercado de ações, compre um pouquinho de dipirona, porque assim, vai dar um estresse, vocês não vão lembrar do que eu falei agora, entendeu? Vão me ligar, Brás, aí tá caindo tudo. Então, assim, tomam dipirona, né? Que eu acho que não faz tão mal assim, faz parte. Gente, ciclos da Bolsa. A gente falou tanto em sobe e desce, é verdade. A Bolsa sobe e desce. E cada alta que vocês estão olhando aí, em seguida uma baixa, e em seguida uma alta, eu chamo de ciclos. Ciclos que duram 3, 5, 7, 8, 10 anos. Durante este período, ela sobe e desce, sobe e desce. Mas eu quero chamar a atenção de vocês em duas coisas só, desse gráfico. Primeiro, sobe e desce, mas vocês percebem que este gráfico está na ascendência. Ele está subindo. Eu estou dizendo de um gráfico que representa a média da Bolsa de Valores, que é o índice Ibovespa, em dólares, moeda forte, desde 1965. Ou seja, ao longo do tempo, por mais que subiu e caiu, sempre a Bolsa está subindo. Por quê? Porque ela é composta das cotações das empresas que são negociadas na Bolsa. Esse gráfico só seria descendente se essas cotações estivessem convergindo para o zero, o que não faz sentido. Né? E o último ponto que eu quero chamar a atenção, lá no cantinho direito, perto da linha vermelha, é onde a Bolsa está hoje. E essa Bolsa, ela tem que subir. Infelizmente, eu não sei quando, né? Mas ela tem que subir, e tem que subir muito. Ela tem que ficar acima da linha vermelha superior desse gráfico. Por quê? Porque quando ela bater o topo dela num determinado momento, esse topo tem que ser maior do que o anterior. Porque foi maior do que anterior e foi maior do que anterior, para que caracterize a continuidade de ascendência desse gráfico aí. Opa, desculpa. Muito bem, gente. Trouxe um exemplo aqui, Vale, de sobe e desce. Em janeiro, são números reais. Em janeiro de 95, 10 mil reais na Vale do Rio Doce. Quando chegou em maio de 2008, valeu 508 mil. 10 mil virou 508. De 2008 a 2016, esses 508 passou a valer 98. Entenderam a dipirona agora, né? Só que eu não vendi. Eu estava fazendo investimento na maior empresa de mineração do mundo. Quando bateu agora, 1º de dezembro de 2023, agora, aqueles 98 mil de 2016 estão valendo 1.319.000. Então, se eu quisesse vender agora, eu venderia por 1.319.000. Para vocês verem como está caracterizado, se o último gráfico que eu mostrei, o sobe e desce, né? Mas ascendência sempre. Muito bem. Esse mesmo de 10 mil reais, no cantinho direito aí, nos juros, CDI é juros, vale 506 mil, e na poupança 141 mil reais. Bom, passo final aqui, são fundos imobiliários. Gente que é fundo imobiliário, os nossos avós, bisavós falavam assim, olha, começou a trabalhar, pega uma parte do salário e compra um cimento, um tijolinho, vai construindo uma casa, a hora que ficar pronto você coloca o inquilino, com o aluguel do inquilino, mais aquela parte do salário, você constrói outra casa e vai indo, vai indo, vai indo. Quando você se aposentar, você vai ter 4, 5, 6, 7 casinhas e você vai viver de renda. É isso que acontecia. E eles estavam absolutamente corretos. Só que nós temos uma forma atual de fazer isso, né? Eu não preciso esperar tanto para receber o aluguel. É o fundo de investimento imobiliário. O fundo de investimento imobiliário é o seguinte, o que é fundo, gente? Pode ser de ações, pode ser de renda fixa, mas fundo imobiliário é a reunião de várias pessoas, investidores, que vão pegar um dinheiro
Ninguém se conhece, tá? É tudo, né? Cada um. Mas eles vão pegar o dinheiro, vão entregar para uma empresa devidamente habilitada, que tem um gestor, uma pessoa que vai pegar esse monte de dinheiro e vai comprar ativos, vai comprar imóveis. Então, o dinheiro que saiu do meu bolso, eu entreguei numa empresa habilitada, que são devidamente, né, habilitados, inclusive o próprio, não só a empresa, mas o gestor. Ele vai comprar ativos que vai gerar renda. Tipo, ele comprou um shopping center, comprou várias outras coisas que os inquilinos vão pagar aluguel. Este aluguel que eu recebo, do valor líquido, depois que eu pago umas despesas e separo 5% para um fundo de reserva, o saldo, 95% deste rendimento, volta para mim. Ou seja, é a mesma coisa que eu ter uma casinha e eu pago as despesas, pego 5%, deixo de lado lá, se eu tiver que fazer alguma reforminha, alguma coisa, né? E o resto eu ponho no meu bolso. Fundo imobiliário é isso, com a grande vantagem que o fundo imobiliário não se paga imposto de renda sobre esse aluguel que você recebe. Só na hora que você vai negociar a cota. Mas o imposto de renda que você paga quando você tem uma casinha, que é alto esse imposto de renda, no fundo imobiliário você não paga. O que, evidentemente, te joga a rentabilidade lá para cima. Bom, e no fundo imobiliário, o que ele pode ter? Ele pode ter um monte de dinheiro que o gestor resolve comprar hospitais, ou ele resolve comprar prédios, ou ele resolve comprar shopping centers. Ou seja, na medida que você compra uma cota, a partir de R$ 15, você consegue, você é dono, proporcionalmente ao valor que você investiu, de um shopping center, por exemplo. Ora, se você é dono, todos aqueles lojistas que estão pagando aluguel todo mês, um pedacinho desse aluguel vem para você nessas condições que eu falei. Muito bem. Para fechar, qual a tributação de fundo imobiliário? Muito parecido com as ações. No caso, não são 15%, mas são 20%, né? O aluguel, como eu falei, é isento, não tem aquela isenção de R$ 20.000. Qualquer lucro que você tem em fundo imobiliário, você precisa pagar imposto de renda. Você pode compensar? Pode, mas só com fundo imobiliário. Prejuízo anterior, eu me refiro, tá? Você não pode compensar prejuízo de ações com fundo imobiliário? Não. Banana com banana, jabuticaba com jabuticaba, né? E a responsabilidade é sua, como investidor, de calcular. Gente, fechou. Renda variável, pensa com o dono. Pensa que você é dono de uma empresa que vai crescer, você vai ganhar dinheiro com ela, sem você conhecer nada, você não vai ficar sentado lá numa cadeira na empresa, e você vai receber, seja mensal, bimestral, trimestral, mas pelo menos uma vez por ano, os dividendos da empresa. Helena? Bom, então, até antes de a gente ir para as perguntas, né, que eu vi que tem ali várias em questão de tributação dos fundos, não tem como a gente não falar também um pouco da Monte Bravo, né? Eu prometo ser bem breve, até para dar tempo da gente responder todos vocês. Mas um ponto que, assim, a Monte Bravo hoje, né, a gente está se tornando corretora, tá? A XP, ela entra como nossa sócia e justamente eu tenho o papel de ajudar vocês nesse momento, né? Tanto de escolha das ações, tanto da escolha dos fundos imobiliários, quanto do acompanhamento deles, né? Então, eu não trabalho sozinha com vocês, né? Eu tenho toda a minha equipe que fica diariamente olhando a carteira dos nossos clientes, que é responsável por, enfim, a gente é responsável por 20% do mercado de opções do Brasil, né? Somente a Monte Bravo, né? Então, vocês têm todo esse apoio, principalmente no início, né? Que vocês estão começando a investir. E a gente vai te ajudar, né? A gente ajuda na escolha dos papéis, a gente ajuda no acompanhamento. A gente tem estratégias, né, que a gente vai montar juntos, que hoje você consegue comprar, por exemplo, uma Vale com 100% de proteção, através de uma estrutura de opções, né? E o meu papel é justamente esse, é escutar vocês, entender vocês e ser o pilar financeiro aí da vida de vocês e entender qual vai ser o objetivo com relação não só à renda variável, mas também à renda fixa, enfim,
os objetivos de vida, né? E um ponto bem importante é que, assim, hoje eu posso investir em ações, mas existem vários tipos de investidores em ações, assim como o Braz ele falou no início da reunião. Eu posso ser uma pessoa buy and hold, né? O que seria isso? É eu comprar o papel e manter ele até, enfim, o resto para deixar para os meus filhos, né? Deixar como sucessão. Eu posso ser day trader também, que a gente vê muito isso hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Ah, eu sou day trader. A gente pode ter uma estratégia de que, bom, eu quero manter alguns papéis durante minha vida inteira, mas eu também quero ter estratégias que eu vou manter o papel por um tempo, né? E que eu vou vender elas depois. Então, toda essa parte de análise, a gente tem uma AS, a gente tem o research, né? Que analisa, né, os papéis, tem essas análises fundamentalistas, tem também a questão de acompanhamento de gráfico. Então, existem diversos tipos de análises e é justamente esse meu papel, é entender o momento de vida de vocês, é saber qual que é o nível de risco que vocês querem chegar, é ajudar nas escolhas dos papéis, dos fundos, né? A nossa área de soluções e investimentos, ver os papéis dos nossos clientes e ver, poxa, esse fundo não está tão legal, está na hora de sair, vamos trocar por esse. O mercado ele é muito dinâmico, né? E a gente tem que fazer esse acompanhamento. Então, por exemplo, a taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, está caindo. Isso foi muito positivo, tanto para o mercado de ações quanto de fundos imobiliários. Antes, quando a gente estava na pandemia, os fundos imobiliários de papéis, eles acabavam rendendo mais do que os fundos imobiliários de tijolos. Agora, com a taxa de juros caindo, os fundos imobiliários de tijolos rendem mais. Então, todas essas estratégias, né, sou eu que vou falar, vou conversar com vocês e explicar de forma mais detalhada. Então, por isso a importância. E até um ponto que a Letícia ela tinha perguntado ali no início, né, que ela falou que ela não sabia sobre o home broker, tá? Que a gente acabou passando rapidamente, né? O home broker nada mais é do que um sistema para facilitar para vocês fazerem a compra e venda dos papéis. Então, por exemplo, hoje a maioria dos bancos e corretoras, elas têm um home broker, tá? E que nada mais é do que onde você pode comprar e vender os papéis, onde são negociados. Você pode operar sozinho através de um home broker, né? Ou também, isso te dá autonomia, enfim, ou também através de um assessor, né? Então, por exemplo, eu posso solicitar a mesa para compra e venda das ações. Por que no início é importante de um assessor? Porque se acontecer qualquer erro, né, na operação, ou compra ou venda, a mesa é responsável, se você fizer pela mesa, tá? Você fazendo sozinho, aí a gente não consegue reembolsar, né, esses prejuízos. Então, essa que é a diferença. Um broker, bancos, corretoras, elas têm esse sistema, enfim, digital para facilitar a compra e venda dos papéis, tá? Basicamente isso, é uma plataforma digital. Bom, acho que se quiserem ir para as perguntas, para dar tempo, porque eu vi que tem algumas. Muito bom, obrigada. Já me respondeu porque era a minha pergunta do home broker. Tentei me antecipar porque eu imaginei que você fosse perguntar. Exatamente. Botei na tela, então, perguntas e respostas. Pessoal, eu vou passar pelo chat aqui o que nós temos e fiquem à vontade também para quem quiser abrir câmera, áudio, enfim, quiser fazer suas perguntas aí ao vivo e a cores. A primeira, a Lara nos questionou aí, a vocês, na verdade, que eu não tenho a resposta, essa compensação, se ela é válida em lucros e prejuízos dentro do ano do imposto de renda? A gente estava lá falando das compensações, né, Braz? Não sei se tu quer tornar em algum slide ou já captou aí a pergunta. Sim, não. Essa compensação, ela não prescreve. Ou seja, se eu tiver um prejuízo este ano aqui e o meu lucro é só daqui a 2 anos, eu posso fazer essa compensação, tá? Então, assim, o que é importante que o prejuízo seja primeiro que o lucro, porque o lucro eu tenho que pagar no mês seguinte, ok? Então, assim, tive o lucro, depois tive um prejuízo. O lucro você vai ter que pagar de qualquer jeito. A não ser, evidentemente, que esse lucro prejuízo foi no mesmo mês. Porque aí você vai compensar dentro do próprio mês, tá? Uma pergunta dentro disso, posso complementar? Até só para complementar o que o
o Brás falou, é importante que se, por exemplo, tenha um prejuízo e eu queira declarar, não tem um tempo limite para você utilizar esse benefício fiscal, só que você tem que declarar no imposto de renda do ano seguinte os prejuízos que você teve para você poder usufruir, né, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá? Não tem tempo limite, mas você tem que declarar esse prejuízo. Senão, a Receita não considera. Vou ter no final do Essa é a ano... pergunta que eu tinha. Como que a gente faz essa declaração do prejuízo? Não é no mensal, né? Eu posso fazer no fechamento final do ano? No imposto de renda? No final do ano, Carolina, né? Isso. Carolina, no final do ano, quando você faz a declaração de imposto de renda, você tem que tomar algumas providências. Primeiro, lançar o teu estoque de ações, aquilo que você comprou, em bens e direitos. Então, eu tenho uma ação do Banco do Brasil que eu paguei X, né? E esse valor, ele nunca muda, a não ser que você compre mais, porque aí pode subir ou cair o preço. Então, se você vai repetir isso todo ano, a mesma informação, caso você não tenha negociado. Se você vendeu parte, simplesmente da baixa da quantidade, eu tinha 1.000, só para dar um exemplo, o valor era R$ 1.000 também. Eu vendi 500. Então, você passou a ter 500 com R$ 500. Mas agora a ação está valendo 10.000. Não importa. Não faça essa alteração. Mantenha, tá? Também tem que ser feito todos os dividendos que você recebe, todos os lucros que você recebeu de dividendos, juros sobre capital próprio, você também tem que colocar na declaração, no campo adequado. Porém, é só informar. Por quê? Porque se juros sobre capital próprio, que o governo está querendo mudar, você já é tributado na fonte, então você não deve nada, e o dividendo é líquido, ou seja, não tem tributação. Então, é só informar. E no tocante a essa questão do prejuízo, existe o formulário de renda variável. Ali na declaração anual, você vai colocar que no mês de janeiro você teve um lucro de X e pagou imposto, teve um prejuízo em fevereiro de Y. Opa, foi o que ela falou agora. A Lara, isso. Sim, você informou, teve um prejuízo em fevereiro, tá? Nesse formulário de renda variável, você vai poder compensar quando você quiser, porque a tua obrigação fiscal você fez, que foi informar a Receita. Mas a parte que eu vi, assim, quando eu fiz essas coisas, eu até desisti, porque é muito complexo essa parte. Você tem que pegar nota por nota e ficar registrando tudo, e ter isso muito bem organizado numa planilha, que se você não tiver, você não consegue fazer a declaração certa, né? Ou você pega um resumo na B3, né? Olha, tem empresas... O que eu faço? Eu utilizo uma empresa que faz isso para mim. Isso custa muito baratinho, perto do transtorno que você vai ter se não fizer, né? Ou Muito fizer transtorno. errado. É muito baratinho. Eu estou falando baratinho, coisa de R$20, R$30, sabe? É bem barato mesmo. E você, pura e simplesmente, vai pegar as notas e mandar para eles, eletronicamente, né? Eles vão fazer toda a apuração, emite o DARF para você, e no final do ano sai todos os relatórios para você ou para o teu contador também, só digitar na declaração. Então, assim, fazer na mão, a não ser que você faça uma compra no ano, aí é fácil, né? Mas se você fizer mais, começa a dar dor de cabeça. Eu sugiro realmente contratar uma empresa para fazer isso. Até a gente tem parceria com algumas empresas, tá? A gente utiliza normalmente a IR-Trade, mas tem diversos tipos de empresas que fazem isso, que para quem tem renda variável e acaba, enfim, fazendo várias vendas, compras, a gente sempre sugere utilizar essa calculadora para facilitar a vida de vocês. E essa empresa, ela faz a parte de a bolsa mesmo pro imposto de renda? Porque, assim, quando eu fui conversar com contadores, eles não sabiam responder perguntas básicas, sabe? E ainda empresas grandes, falei, poxa, então aí eu acabei, eu mesma me virando, sabe? Mas é um perrengue, 99% dos contadores não sabem, que não é o habitat deles, do dia a dia deles. Essas empresas que nós estamos nos referindo, elas são específicas para renda variável.
Como é que se chama elas? Como é que a gente procura elas? A empresa o quê? Como é que chama isso? Pode colocar IR Trade, tá? Essa é uma delas, mas aí com certeza vocês digitando IR Trade vão aparecer várias também do mesmo setor, do mesmo ramo. Tem uma E chamada aí, Sencom com S. Sencom é outra, mas tem várias. Legal. Algum outro ponto? e a calculadora Pode falar, Mia. é uma calculadora. Eu mesmo declaro meu imposto de renda, apesar do meu Dimba ser contador, tá? Mas como eu trabalho com essas empresas, para mim facilita muito, porque eu tenho bastante ações na minha carteira da pessoa física. Então, eu acabo utilizando e facilita muito minha vida, assim. Então, recomendo aí para todo mundo. Legal. Muito bom. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta. Olê, posso aproveitar aqui e já fazer Claro, a fica à pergunta? vontade. Claro. Uhum. Você falou dos FIIs, né? E quando eu tive algumas sugestões de FIIs, que eu via que o valor de aluguel dele e o valor da ação, ele não tinha uma rentabilidade boa, né? Tipo, se eu pegasse o mesmo valor e investisse em outra ação, eu teria um lucro muito melhor. Isso ainda está nesse ponto ou eu fiz alguma análise errada? A renda variável ela sofreu muito em função da pandemia e do descontrole inflacionário do mundo. E isso penalizou os investimentos. E por que penalizou de cara? Porque o remédio dado para combater esse descontrole de inflação foi aumentar a taxa de juros no mundo todo. E isso penaliza as empresas e penaliza os fundos imobiliários. Isso está tendo uma reviravolta. No Brasil, a taxa de juros já começou a cair. Claro que não é só isso que importa, mas é importante isso. E nos Estados Unidos, se já não chegamos no topo da taxa de juros, estamos bem próximo. Eu acho, na minha opinião, o pessoal já chegou. E no ano que vem vai começar a cair. O que significa isso? O investidor de renda fixa, de juros, ele começa a olhar outras opções. Por quê? Porque vai rentabilizar melhor o capital dele. E o empresário, ele também, no tocante ao mercado de ações, ele vai investir mais no negócio dele, já que para ele, de repente, captar recursos fica mais barato, porque os juros caíram. E no tocante ao fundo imobiliário, a economia voltando a crescer, os imóveis voltam a se valorizar, que é outra coisa que vive de ciclos, né? E os próprios aluguéis tendem também a se valorizar. E foi bastante sofrido na pandemia. O pessoal não pagava aluguel ou negociava metade do pagamento, né? E isso tudo repercute no valor da cota, no valor da ação, se fosse ação. Então, esse cenário começa, na minha opinião, já começou a mudar. Mas o foco sempre tem que ser assim: ações do fundo imobiliário. Eu vou usar como previdência. Eu acho que tem que ser um investimento de longo prazo, né? E eu não vou falar de 3, 4, 5 anos. Para mim, é o dinheiro sem compromisso, é aquele que eu quero viver da renda dele. Entende? Tanto um quanto o outro. E até, Carolina, para acrescentar o que o Brás falou, se você pegar o IFIX, que seria o índice dos fundos imobiliários, que você consegue acompanhar até, enfim, os gráficos, pode digitar ali IFIX. Se você pegar desde abril, que o mercado ele já estava precificando, os investidores eles já estavam precificando uma queda de juros, os fundos imobiliários começaram a melhorar, né? Principalmente esses que têm um potencial de valorização maior, que são os de tijolos. Então, é tudo muito interligado, né? O mercado de renda variável, e aí fundos e ações, eles dependem muito, né, do que está acontecendo na economia, enfim, os investidores. Mas pode ver direitinho, assim, no gráfico, que quando os investidores estavam vendo que iria começar a cair os juros, que começou a partir de agosto, lá em abril já estavam começando, né, a melhorar, a arriscar mais as carteiras. Mas, por exemplo, se eu pegar um dinheiro, se eu tenho 100 mil reais, e aí eu investo em um FII, vamos falar, ele está rendendo mais do que uma carteira de tesouro direto. Sim. Sim. Sim? Sim. Ok.
Tanto até a renda mensal já ela é interessante, até porque, além da própria valorização, ela tem isenção de imposto de renda, né? E também tem a valorização do capital como em si, né? Ao longo do tempo. É mais ou menos como se você falar, cara, eu vou comprar uma casa que está agora barata, está desvalorizada aí, né? Você pega vários fundos imobiliários que eles estão 20, 25% abaixo do valor patrimonial, tipo, tem um imóvel de 1 milhão, eu encontro ele por 750. A indústria de fundo imobiliário está vivendo este momento, mesmo com a melhora que a Milena falou, né? Então, assim, em algum momento isso vai voltar a crescer, quando a economia estiver legal, estiver bombando aí. Então, além do aluguel, eu tenho a valorização do capital. Então, assim, É da cota, né? eu acho legal, desde que você não tenha compromisso com o dinheiro. Porque pode ser que essa história que nós estamos falando aqui, né? História não é o termo, mas pode demorar. Eu não sei, né? Não é a minha expectativa, mas pode ser que não. E aí você não pode falar, ih, vou ter que vender agora, entendeu? E tanto que até tem, pelo menos a gente acaba utilizando a plataforma da XP como uma tecnologia, tá? Mas se você for abrir na tua conta do cliente e tiver um fundo que, poxa, na tua posição aparece que ele tá, vamos supor, menos 5, embaixo vai aparecer o quanto que ele realmente tá, porque aparece ele, a valorização dele, da cota, com o pagamento de proventos. Então, você consegue fazer essa avaliação. E já respondendo a pergunta da Karina, né, os dividendos, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, não tem tributação, são isentos de imposto de renda. Tá? O que incide imposto de renda é se você vender com lucro fundo imobiliário. Mas o recebimento de dividendos, não. É isento, cai na tua conta, você pode investir, sacar, daí você utiliza da forma que você optar. Mas existem essas duas formas, você vai ver a valorização, mas a gente também tem que considerar sempre o pagamento de dividendos isentos na conta, para você fazer a avaliação do fundo. Legal, muito bom. Algum outro ponto, Carol? Tu quer essas perguntas do momento? Acho que era isso. Eu acho... Sobre ela falou da plataforma, né? Então, vocês usam a XP. Uhum. E existem algumas plataformas que, tipo, eles, de repente, eles colocam seu saldo ali, tipo, eles zeram, de repente. Isso é normal nesse meio? Eu não sei se eles pegam dinheiro, começam a usar numa coisa, e aí, tipo, some seu saldo por um tempo, aí volta. É normal isso? Olha, não é normal. E a gente não pode fazer nenhuma transação, nada sem autorização do cliente. Então, qualquer ordem, enfim, se for comprar ação, se for vender, se for investir numa renda fixa, a gente não pode fazer nada, nem nada sem autorização do cliente, tá? Então, eu nunca vi disso. Você já viu alguma vez? A não ser que você tenha uma carteira administrada ou algum fundo Não. exclusivo, É mas da mesmo Clear, assim. né? A Clear que tem menos taxa, né? As taxas por transação, na época que eu estava mexendo com isso, eu mudei para Clear. Só que, tipo, vira e mexe, eu entro na conta, quero tirar o dinheiro de algum lugar, passar para outro lugar, não tem nada. Aí tem que ligar e tal. O dinheiro tá lá, né? Tipo, é só respirar fundo e falar, o dinheiro tá aí. Mas é chato isso. A princípio, não pode. A não ser que O haja alguma que aprovação prévia que eu realmente desconheço, né? Mas, se não, é como ele falou, qualquer passo que a gente vai dar precisa de autorização, né? E-mail, push, enfim. É simplesmente um erro da plataforma, que eu entendo, sabe? Ele simplesmente some todos os saldos e pronto. Mas é irritante. Carolina, até se depois, se você quiser, a Letícia, ela te passa o meu contato, eu deixei ali no início da apresentação, e aí a gente pode conversar sobre isso, eu te ajudo, eu vejo o que pode ter acontecido também, tá? Ok. Porque não é comum acontecer isso. né, Carol, talvez uma vez ou outra é uma coisa, mas está sendo mais recorrente, né? Não, na Clear acontece Estranho. muito. Muito, É muito. estranho. Não sei se é especificamente na minha conta, né? Mas... A gente pode ver o que pode estar acontecendo, se é alguma taxinha que eles estão cobrando. Não, não é Mas aí nada. Eles simplesmente zeram o saldo, mas você liga lá, não, o saldo tá aqui, tá tudo certo. Só zera.
Só 0. Estranho. Aí dá aquele desespero, né? Você fala assim, trabalhei 20 anos da minha vida e sumiu tudo. Nossa. Tu tá pagando um emocional aí nisso aí. Bom, tem que se Não, eu já indenizar aí, aprendi, pessoal. Respirar eu o aprendi a fundo. desapegar. Não, esse dia eu levei um susto com um outro banco, uma coisa nada a ver, assim, bem simples também. Eu acessei a plataforma e tinha sumido. Oi? Daí acho que era Então, sábado, esses dias o com Bradesco pane. deu esse problema, né? O Bradesco deu um pane, assim, geral. Sumiu o saldo de alguns, para mim apareceu o saldo. Eu falei, nossa, mas não tinha esse valor na conta. Para mim sumiu esse dia. Então foi uma loucura. Viu? Foi um parceiro, não é o Bradesco, era outro banco, mas do dia a dia também. Enfim, às vezes tecnologia pode dar algum problema, mas não pode ser recorrente assim, né, Carol? Esses teus sustos aí, meu Sim. Deus, eu já tô infartando. Dentro dos bancos, existe a conta remunerada. É um artifício que os bancos utilizam para que ele realmente pegue o teu saldo, coloque numa aplicação que não te rende absolutamente nada, mas para eles é vantajoso, porque não incide, de repente, o empréstimo compulsório sobre depósito à vista, que é a retirada do dinheiro que ele tem que mandar para o Banco Central. Então, é uma estratégia do banco, não estou dizendo que é ilegal, é legal, mas assim, eu tenho o direito de querer ou não, né? Porque a remuneração que o correntista recebe é 0,0001, né? Então, assim, mas é muito mais interessante para os bancos. Agora, em bancos, em corretora, não. Entendi. Vamos fazer a última pergunta aqui. Eu vi que o Fábio deixou um comentário, uma pergunta, se vocês querem passar alguma orientação aí, comentários por parte de vocês. Ele está falando do mercado imobiliário. Ele tem falado aí no final sobre a questão de pagar aluguel, comprar um imóvel próprio, né, através de financiamento, olhando como consumidor, né, que ele está na dúvida, enfim, se ele vende, se ele aluga, está tendo algumas dificuldades aí. Até, Fábio, se estiver conosco ainda e quiser falar, abrir câmera ou falar o áudio, fica à vontade. Eu tentei resumir a tua pergunta. Acho que a Mi está lendo aí também, se vocês quiserem dar alguma... Eu estava vendo que tinha da Olá. Carolina antes, né, da porcentagem. Eu posso entrar em contato depois, daí a gente fala um pouquinho sobre, né? Mas essa, se quiser responder, porque eu acho que as últimas perguntas estão interligadas. Fica à vontade aí, Fábio, se quiser esclarecer a pergunta aí, já que eu tentei resumir. Sim. Oi, Conectou boa conosco. tarde. Opa. Você resumiu muito bem a pergunta e é basicamente isso. Eu tenho uma casa que eu tô há um tempo, coloquei para venda e tenho visto muito mais procura, o pessoal querendo alugar do que querendo comprar, financiar a casa. E até mesmo raríssimas vezes algumas propostas aí de compra à vista, né? Aí eu fiquei com essa dúvida. O que tem compensado mais no ponto de vista do consumidor hoje, olhando o cenário econômico hoje, né? Atual governo, etc. O que compensa mais para o consumidor hoje? Ele alugar uma casa ou ele assumir um financiamento e ter aquele imóvel, aquele pensamento antigo ainda, né? Pô, pelo menos eu estou pagando o que é meu, né? Tá. Olha só, esse tipo de pergunta tem um efeito que a gente precisa pensar, que é um efeito psicológico. Para muitas pessoas, você fala assim, vou responder direto primeiro para você. Eu prefiro aluguel. Eu prefiro aluguel, tá? Por quê? Porque se eu tenho um capital, eu prefiro investir ele no mercado financeiro, ter liquidez e diversificá-lo em busca de uma rentabilidade muito maior do que a minha casa vai me oferecer ao longo dos tempos. Muita gente fala assim, que nada, cara, se comprei a casa por 500, está valendo 1 milhão. Quanto tempo? Né? Quanto você já investiu nela? Quanto você gastou, né, de manutenção, etc. e tal? Essa conta não se faz. É conta que ninguém Então, faz, né? não, só que tem uma coisa, né? Eu falei que tem um efeito psicológico, porque você fala assim, cara, mas eu não tenho casa. Eu quero a minha casa. Entende? Aí você fala, cara, Brás contra-argumenta contra isso. Não tenho contra-argumento. Compra a casa. Se for o caso, compra a casa, entende? Então, financeiramente, eu prefiro aluguel, tá? Se você falar assim, cara, e agora eu vou mudar de lado, tá? Eu tenho uma grana, eu compro uma casa para alugar para alguém ou eu compro um fundo imobiliário? Eu compro fundo imobiliário. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de diversificação. Eu posso comprar um imóvel. Pode ser show de bola, tal. Mas, vamos imaginar que você tem 1 milhão. Pô,
vou comprar uma casa. No fundo imobiliário, você pode comprar fundo imobiliário de recebíveis, de shopping center, de centro de logística. Você diversifica, né? Podendo falar, Milena, e aí? Como é que está o setor de centro logístico? Ih, cara, não está muito bom. Tá bom shopping. Opa, deixa eu dar uma ajustada no meu patrimônio aqui. Então, você tem essa amabilidade. Você não tem na casa, entende? Ou você compra, Sim. ou você vende ou fica quieto com ela, entendeu? Fora que comprar uma casa para colocar com estratégia, utilizar ela como aluguel, acaba sendo muito arriscado também, né? Então, fora os custos, né? Os impostos. Então, se é com o objetivo, né, de comprar para ter um investimento, para alugar, aí eu vou mais para o lado do fundo imobiliário, porque você tem uma isenção fiscal, você troca se você quiser, você pode se expor a diversos tipos de setores, né? E é bem isso que o Brás falou, assim, era só para complementar mesmo. Esclareceu perfeitamente a minha dúvida, né? E eu tô nessa dúvida de repente, migrar para alugar essa casa ao invés de insistir e esperar mais um pouco para que ela se venda, né? Mas se eu alugar, eu vou ter toda essa dor de cabeça, sabe? De administrar inquilino e correr o risco de não receber. E aí você perde um pouco, porque daí você acaba contratando uma imobiliária para fazer isso por você, né? E tem aquela depreciação do imóvel, né? Sempre estraga, né? Então, E também, legal. e também tem estratégias, e aí que vem a questão de ser o pilar financeiro, né? Eu vou dar um exemplo que eu tenho um cliente meu, que ele tinha muito essa de, eu quero ter uma casa para que os meus filhos usufruem dela, né, lá na frente. O que a gente fez? Ele me avisou, a gente montou um plano para ele. A gente tem, né, a gente trabalha com muitas empresas, com todos os bancos, questão de crédito e financiamento. A gente financiou, né? A gente pegou a menor taxa de financiamento e a gente montou uma carteira para ele, com que no mês a mês ele consiga pagar o financiamento e ainda tem um potencial de valorização, né, da carteira dele. Então, ele está aproveitando, ele não se descapitalizou inteiro, ele está pagando financiamento com a ajuda dos investimentos. Então, ele ainda mantém uma certa liquidez na carteira e vai ter que realizar, enfim, um dos sonhos para deixar. Porque tem muita gente que ainda é assim, né? Quero ter meu imóvel próprio. Então, essas estratégias aí que é importante ter alguém do teu lado para sentar, analisar contigo e ver o que é o melhor. Legal, muito obrigado. Esse é um ponto, Fábio, que só para terminar, é assim, claro, só uma opinião, né? Vocês podem escrever no papel e, na hora que eu desligar, eu jogo fora, tá? É assim, tem gente que fala assim, cara, eu vou, seguindo o exemplo, eu tenho filho, eu vou comprar uma casa para ele, não sei o que e tal. Ou o próprio filho ou filha começou a trabalhar, começou a ganhar, cara, já vou comprar uma casa. Eu não sou a favor. Por quê? Primeiro, você tá trabalhando onde? Estou trabalhando na Zona Sul, amanhã você pode estar na Norte, depois na Oeste, e você vai ficar bravo, porque você vai gastar um tempo, né, danado para chegar em casa. 2, as casas vão depreciando, né? Você tem que investir. Então, assim, quando é que você quer comprar uma casa? Voltando ao teu raciocínio. Cara, eu estou tranquilo, estou estabilizado, daqui não saio mais, etc. e tal. Tá bom, agora eu vou comprar uma casa. Entende? Antes disso, eu sou muito mais favorável a investimento no mercado financeiro do que imobilizá-lo, entende? E aí eu já ouvi de uma pessoa assim, Abra, mas se eu colocar o dinheiro na conta do meu filho, o dinheiro vai sumir. Foi, então, você não está educando direito, né? Você tem que mostrar para ele que não é o fato de estar imobilizado ou não, que o dinheiro vai ter que subir ou não vai sumir. Você tem que dar essa educação para ele, né? Para poder, lá na frente, ele ter o retorno efetivamente e o bem que ele deseja. Legal, muito obrigado, Braz e Milena. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. São Ô, Lê, 12h07 isso aqui. Pode falar. Eu tenho mais uma última pergunta. Em termos dessa assessoria e consultoria para, por exemplo, administrar o patrimônio da pessoa e tudo mais. Existe algum tipo de contrato que você pode fazer em função do lucro que a empresa está conseguindo com o seu dinheiro? Olha, não. Assim, Não tipo, você fala assim, você está administrando ali, você tem, sei lá, 10 mil reais, você ganhou R$ 1.000, então, 10% é seu, né? Então, existe algum tipo de contrato dessa, tipo
tipo assim, é um meio que ganha-ganha, né? Tipo, se você fizer bem o seu trabalho, você vai ganhar uma porcentagem em cima do meu capital, né? Na verdade, não existe o contrato, mas existem duas formas que daí o cliente escolhe o que é melhor na hora da remuneração. Tem a forma tradicional, que não é o cliente que nos paga, são os distribuidores. Então, por exemplo, assim, a John Deere, por exemplo, tem uma LCA na plataforma da XP, e a John Deere, dentro dessa LCA, enfim, que tem, está embutida uma taxa que a John Deere vai pagar para, enfim, distribuir esse ativo, vamos supor, tá? Isso é a forma tradicional de remuneração. E aí tem o modelo de FII fixo, tá? Que é um modelo que já é muito comum nos Estados Unidos, que é comum na Europa, que é o modelo de remuneração que é o cliente que vai nos pagar. Então, por exemplo, a Carol, que vai combinar comigo, eu quero um modelo de FII fixo, que é se o patrimônio da Carol crescer, né, eu também vou crescer. Se cair, eu também vou cair. E como é que funciona? Você vai nos pagar, você paga no mês a mês esse valor de FII, porém você recebe um cashback dos ativos. Então, por exemplo, ao invés da John Deere me pagar, a John Deere vai te dar um cashback para ti na tua conta. Tá? Por quê? Porque você vai estar me pagando, né? Então, basicamente, formas diferentes. Um são os distribuidores, o outro é o próprio cliente, né? Esse modelo de FII fixo, tá? A Monte Brava, ela está sendo pioneira aqui no Brasil. E assim, eu estou mostrando, eu faço questão de mostrar para todos os meus clientes, porque vocês precisam saber. E daí tem, né, dentro, se você optar por esse modelo de FII fixo, tá? Que em inglês é fee-based, depois eu te mostro, posso te mandar também algumas reportagens sobre. Tem ali quando você aprova a ordem, aparece ali todos os termos, né, de como é que funciona, tá? Tem essa, daí aparece ali, enfim, tudo, e também eu posso te mandar por e-mail. Se quiser Legal, acrescentar, obrigada. Brás. Se quiser acrescentar algo, Brás, Não, é bem exatamente isso que existe também a possibilidade de você, aí depende do montante, existem fundos exclusivos que você tem uma taxa de performance, que é isso que você está falando, tá, Carol? É bem isso que eu queria. É, E aí, uma é, vez um consultor disse para mim, é impossível isso, tinha uma lei que não podia, alguma coisa assim. Isso é questão de se combinar, são produtos específicos, né? Podemos dar até o nome de produto, né? Ou de contrato, né? Mas é um produto específico que você define qual tipo de remuneração, né? Que pode ter alguma remuneração variável, pode ter ou não, ou vou ter uma performance só. Puta, no ano eu vou te receber 10, 20%, não importa o valor, sobre aquilo que você ganhar. Então, existem produtos nesse sentido que é acordado na hora que você vai fazer o negócio, entendeu? Mas aí, normalmente são volumes grandes, porque... Tipo, não é de engenheira da John Deere, né? Como é que é? Não é Não é o volume de aporte do engenheira da engenheiro. John Deere. Não sei, não sei. Normalmente, esses fundos e carteiras administradas que têm esse valor acordado é a partir de uns 15 milhões, 20 milhões. Por aí. Isso mesmo que ele falava para mim, que tinha que ter uma carteira acima de, acho que pelo menos acima de 1 milhão, alguma coisa assim. Eu falei, tá bom, legal, obrigada. Ainda não cheguei lá, Carol, é isso? Um dia a gente chega, né? Isso aí. Lógico. Tem que chegar lá, muito bom. Pessoal, obrigada. Acho que a gente estendeu um pouquinho o tempo, também não queria estender demais aí para cada uma, né, que está aqui conectado conosco, para o Brás, para a Milena também. Tá registrado, tá gravado, a gente tem, né, uma fluidez muito rápida, muito fácil. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer contato com a Mi, com o Brás, ficou uma pergunta, ou quero, né, enfim, quero um contato adicional aí para esclarecer, ou trazer outras questões, assim como feedback para mim, para o Renan, fiquem à vontade de fazer contato também. Vou fazer o encerramento nesse momento como um agradecimento a todos. Vou parar de compartilhar a tela e vamos fazer uma fotinho para os guerreiros 18 aí que estão aqui conosco, vão registrar esse momento. A gente estava em 50 e poucas pessoas, agora já medi 15, quase estamos em 18. Fazer só o registro então dos guerreiros, 17, olha aí, ó, a galera tá saindo, vamos lá. Ajudem aí quem quiser tirar print, fotos também, por favor. E é muito mais como um agradecimento aqui de todos nós que estamos
presentes, abrir a câmera e agradecer a participação de quem está aí conosco. Cheguem aí, galera, abram a câmera, quem quiser e puder. Dá para botar perfume, dá para sorrir, dá para falar, dá para tudo aí. Só um minutinho, Léo. Abram aí a câmera, estou fazendo os registros que a gente consegue aqui. E realmente, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, nesses minutos a mais, inclusive. Muito obrigada ao Brás, a Mi, pelo tempo aí conosco, dedicação, né, investimento de tempo aí conosco. E é isso, Renan, não sei se você quer fazer algum comentário final pelo SUI aí também. Não, eu só complemento, só reforço, né, o agradecimento. Acho que o conteúdo estava excelente, para mim foi muito informativo pelo nível das questões. Eu acho que trouxe realmente muito interesse por parte do grupo que estava aqui, com certeza, né? Quem não pôde participar vai poder ver a gravação depois. Então, só queria agradecer imensamente e firmar aí o nosso compromisso aí para a gente continuar em 2024, né, com mais sessões aí, trazendo mais conhecimento para todos. Obrigado. Sim. A gente agradece também, Mi, você também fala aí, mas eu quero agradecer em nome aqui da Alps. Como eu falei logo no início, é um assunto que se a gente fosse falar aqui durante 3, 4 horas, fácil, entende? É um assunto que, se a gente pudesse um dia falar de forma presencial, é espetacular, porque você aí debate assuntos, etc. e tal. Mas eu acho que dá um passo por vez. Nós demos passos importantes nesse ano aqui, trazendo um start, depois renda fixa, renda variável, tem muita coisa para a gente falar ainda, ou para voltar a falar, e considerem que nós estamos aqui à disposição. Muito bom, muito obrigada, então. Vou terminar aqui a gravação também. Agradeço, bom almoço para todo mundo, bom restante de semana aí. Valeu, Obrigado, gente. um abraço. Abraço. Até a próxima. Abraço. Tchau. Tchau.